Saúdo todos com a paz do Senhor, aparecendo aqui pela primeira vez no canal do YouTube. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago, sou pastor da juventude aí da nossa comunidade evangélica Aliança Eterna, e hoje eu vim trazer uma palavra para vocês, uma palavra rápida, descontraída, e espero que seja edificante aí na sua vida, que talvez você esteja precisando ouvir. Eu vim falar um pouco sobre Pedro, que para mim é o discípulo mais humano. Por que o mais humano? Porque Pedro, no decorrer da sua caminhada com Jesus, ele foi por várias vezes repreendido, por várias vezes instruído, e por várias vezes Pedro também errou. Vou trazer aqui um versículo, uma palavra de uma das vezes que Jesus aconselhou, repreendeu, ensinou Pedro, né? Mateus 14, versículo 26. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe: ó pequena fé, por que tu duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Nessa passagem aqui, é uma das vezes que Jesus dá uma instrução a Pedro. Diz: pequena fé, por que duvidaste? E teve outras vezes também, ali quando ele corta a orelha do soldado, do Malco, né? Ele diz, Jesus dá uma instrução bem pesada nele: Pedro, uma espada que tu fere, tu também vai ser ferido. E ele, naquele momento ali, ele cura a orelha do Malco. E Pedro, por várias vezes, ele é instruído e ele erra, né? Ele erra por várias vezes também. Tem aquele episódio ali que ele tá no barco, não pesca nada, mas sobre uma palavra de Jesus, ele faz a maior pesca da vida dele. Então Pedro, ele foi um cara que errou muito, mas também um cara que era obediente a Jesus, né? Um cara que sobre a palavra dele, ele ia ali, aquela fé. Um exemplo disso é essa palavra aqui que Jesus fala: vem, e ele vai. Ele anda sobre o mar, ele é um cara corajoso. E tem várias pessoas que se identificam com ele porque ele é conhecido por ser um cara cabeça dura, mas ele é aquele que erra, mas que continua ali na peleja. Então Jesus, ele foi muito paciente com Pedro. E ele é paciente conosco também. Essa é a mensagem que eu quero trazer pro dia de hoje. Que Deus é paciente. Então, apesar dos nossos vários erros na nossa caminhada, apesar de errarmos, de tropeçarmos, de porventura também duvidarmos, a nossa fé sendo pequena, Jesus, ele tem sido paciente, ele tem nos tratado. Jesus amava tanto Pedro que ele questionou: Pedro, tu me amas por 3 vezes. E Pedro ali irritado disse: Senhor, é claro que eu te amo. Mas depois ali no medo ele vai e nega Jesus. Mas ele se arrepende de maneira verdadeira e volta para Deus, e é um dos apóstolos mais usados na história da Bíblia. Se você ler Atos, você vai ver o quanto Pedro foi usado. Ele curou 3.000 pessoas, converteu através da palavra de Deus.
As pessoas colocavam os doentes nas ruas para que a sombra de Pedro curasse as pessoas, porque ele era um cara totalmente usado por Deus. Mas ele foi o mais humano dos discípulos, né? Porque ele errou muito, ele foi muito instruído. E que a palavra de Deus fala? Que Deus corrige aquele quem ele ama. Então Pedro foi um discípulo muito amado e ele foi muito corrigido. E nós também somos assim. Nós, no decorrer da nossa caminhada, temos tomado várias correções de Jesus. Mas por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele quer que a gente aprenda. Ele quer que a gente cresça. Ele quer que a gente seja usado por Ele. Assim como Pedro foi. Assim como os outros apóstolos foram. Que venhamos a ter mais coragem para andar sobre as águas. Que a nossa fé venha a aumentar. Para que tenhamos o exemplo de Pedro, para saber que Deus é paciente conosco e nos ensina na humildade dele, no amor, na paz e na sabedoria que ele tem. E ele usa de pessoas para nos instruir também, porque muitas vezes nós somos questionados pelos nossos líderes, pelos nossos amigos que andam conosco na fé, e Deus usa essas pessoas para nos colocar no caminho de volta. Pedro, ele foi um cara que errou ali no momento que negou, mas logo depois ele se arrependeu amargamente, né? Verdadeiramente. Ele ouviu o galo cantar, né? E naquele momento ele se lembrou das palavras de Jesus e se arrependeu. E ele voltou a caminhar. Deus deu essa chance para ele de novo, apesar dele ter negado. Então Deus nos dá todos os dias uma nova chance para voltar para Ele, para caminhar de volta até Ele, para ser usado por Ele. Então Deus é um Deus paciente, misericordioso, amoroso. E nós precisamos aprender isso para somos indignos sim, mas para não deixar de caminhar só porque erramos. Deus nos deu a oportunidade de nos arrepender e de voltar a caminhar, assim como foi com Pedro. Amém? Então essa palavra de hoje, espero que ela tenha tocado no seu coração. Um videozinho bem curto, palavra bem curta para que espero que venha a te edificar. Amém? Então Deus abençoe cada um de vocês. Continua acompanhando o canal, continua acompanhando as lives no Instagram. Voltamos com os cultos presenciais, mas ainda precisamos dos mil inscritos para postar os cultos ao vivo aqui, né? Então se inscreve no canal, comenta, compartilha. É isso. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe cada um de vocês.